Power Couple não para. E hoje foi dia da prova das mulheres. Então, sem muita enrolação, chega mais que eu vou te contar o que rolou. No começo da noite, os casais se despediram e os homens partiram para fazer as apostas. Lembrando que o JP e o Bruno já sabiam o valor das apostas desde quinta por causa da herança da DR deixada por Dani e Fábio. Minutos depois, a Galisteu fez contato com as mulheres para dar aquela dica que quase sempre não ajuda em nada. E dessa vez, a Adri deu a entender que era algo relacionado a impulso e altura. E eu nem preciso dizer que elas ficaram especulando. 1h30 depois, a Renata foi a primeira a partir para a prova. Dessa vez, os homens assistiram a prova do camarim. E logo depois, o sinal também foi liberado pra gente que estava assistindo no Play Plus. Pendurada, dando impulsos, elas precisavam acender giroflex de colunas, que ao todo eram 6. Tudo isso dentro de um tempo estipulado. A Renata foi até bem nos primeiros 5, porém tinha uma coluna que ela não alcançava de jeito nenhum. Ela reclamou e a Galisteu deu aquela ignorada. E a Renata chegou até a cogitar desistir, mas decidiu que ia tentar até o tempo acabar. Enquanto isso, o Leandro, que estava assistindo, ficou torcendo para a esposa não desistir. Foi aí que eu me toquei que vencia a prova quem ficava tentando alcançar a coluna inalcançável, até que acabasse o tempo sem desistir. Se por acaso desistisse antes do tempo acabar, a esposa perdia a prova. A prova parou de ser exibida pro Leandro quando faltava apenas 2 minutos. Por isso, quando ele foi chamado lá no estúdio, ele tinha certeza que a Renata cumpriu. Mas, meu amigo, ela acabou desistindo, faltando pouquíssimo tempo. E isso depois acabou gerando uma DR entre ela e Leandro, que disse que tinha certeza que a esposa ia cumprir o desafio. Ela não curtiu a cobrança e disse que desistiu por conta da coluna. Pelo que ela disse, ela tem uma dor crônica. E que ele estava falando com ela como se ela tivesse sido ruim o programa inteiro, e não só nessa prova. Ele disse que tinha faltado tranquilidade, e ela repetiu que parou porque sentiu dor, e que ele estava sendo incompreensível. Ela chegou a jogar na cara dele que era lindo quando o Felipe entendia a Nina. Mas eu acho que um casal que já foi eliminado não é um bom exemplo a ser citado. Até que ela soltou que não sabia que ele ia apostar tudo. E aí fez sentido porque eles estavam nesse bate-boca. Mas pelo jeito, não aparece que ele apostou tudo. Parece que ficou uma merreca pra ela apostar na outra prova. A próxima e para a pegadinha foi a Débora. Ela também foi bem rápida e logo depois já começou a dizer que não alcançava a quinta coluna e que precisava de mais corda. Mas o Bruno estava confiante que a esposa ia se dar bem, mesmo faltando mais de 10 minutos. A Débora chegou a pedir para a Galisteu dar uma dica, e a Galisteu disse para ela ir balançando. Com o passar do tempo, ela começou a reclamar que estava muito cansada, e no final das contas ela não desistiu e cumpriu a prova. A terceira a fazer a prova foi a Mari, que diferente das outras, foi num ritmo menos intenso, mas logo de início ela já foi dizendo que a prova era impossível para ela, porque não conseguia apertar nenhum botão. A Mari foi quem a produção exibiu menos fazendo a prova, o que fez o Matheus cair em um nervosismo quase incontrolável, e pensando alto disse repetidas vezes para ela não desistir, embora ela não ouvisse nada. E não é que a Mari ficou até o fim e cumpriu a prova? Enquanto isso, os Fênix estavam aconselhando Renata e Leandro de não ficarem brigando e deixarem para fazer isso no quarto depois do toque de recolher. Enquanto isso, a Renata estava chorando. A penúltima a fazer a prova foi a Georgia, que logo no começo reclamou que a corda era muito curta. E em alguns momentos chegou a parar para pensar como ia acender os pilares. Já no camarim, tanto o Thiago quanto o JP estavam quase certos que a Georgia não ia desistir. Ainda assim, ela fez algumas perguntas para Galisteu para ver se ela soltava alguma dica. E no final das contas, a Georgia acabou cumprindo a prova. Enquanto isso, o clima seguia tenso no outro camarim, com a Renata se sentindo culpada e o Leandro dizendo de novo que estava certo que ela tinha vencido a prova. Por último, foi a vez de Lee, que também reclamou da corda logo no começo. Mas o JP também estava seguro que a esposa ia conseguir. E não é que ela conseguiu mesmo? Quando os homens voltaram para casa, o Bruno mais uma vez aconselhou o Leandro e pediu para ele dar uma segurada e conversar com a Renata sobre o que aconteceu na prova depois. Já quem ficou a cargo de consolar Renata foi a Mari. Quando ela ficou sozinha com o Leandro, cobrou mais apoio do marido. Em resumo, a única que não cumpriu a prova foi a Renata. E em relação aos saldos, mais uma vez estamos no escuro e temos que aguardar pelo menos até segunda para saber como está o ranking desse ciclo. O que resta agora é esperar a próxima prova. Obrigado pela companhia, seja membro e até a próxima.